do Evangelho de Marcos, capítulo 9, a partir do versículo 14. A palavra do Senhor diz assim: quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles e os mestres da lei discutindo com eles. Tem que vender livro hoje. Então vamos lá. Ele achou que eu tinha falado, provavelmente, ou ele só viajou na maionese. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou surpreso e correu para saudá-lo. Perguntou Jesus: o que vocês estão discutindo? Um homem no meio da multidão respondeu: mestre, eu te trouxe o meu filho, que está com um espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga-o no chão, ele espuma pela boca, arranja os dentes e fica rígido. Pedi aos seus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Tragam-me o menino. Então eles o trouxeram, e quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Ele caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes esse espírito tem lançado no fogo e na água para matá-lo, mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Quando Jesus viu que a multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe, nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou violentamente e saiu. O menino ficou como morto, ao ponto de muitos dizerem: ele morreu. Mas Jesus tomou-o pela mão e o levantou, e ele ficou de pé. Depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: essa espécie ou essa casta só sai por meio da oração e do jejum. Queridos, então quando a gente olha para esse texto e a situação desse menino que é trazido pelos pais, você vê que é uma cena típica de endemoniamento que muitos de vocês já devem ter visto, né? Então essa criança caía no chão, espumava, e os discípulos tentaram expulsar aquele espírito maligno e não conseguiram. Então Jesus, claro, expulsa esse demônio com muita facilidade, e quando os discípulos têm a oportunidade de questionar Jesus, eles perguntam: olha, por que nós não conseguimos expulsar esse demônio? E Jesus primeiro fala da incredulidade deles, mas depois Jesus vem com uma das coisas que parece para mim um dos textos mais curiosos da Bíblia. Jesus diz: ó, essa casta, ou esse nível de endemoniamento só sai através do jejum e da oração. Então o que esse texto mostra para nós é que existe algo sobrenatural relacionado ao jejum e à oração, e algo que vai além do nosso entendimento, mas que sem dúvida nenhuma nos levam a mover de forma sobrenatural, nos levam a mover no espiritual. O que Jesus está dizendo é: olha, se vocês tivessem se preparado, se vocês tivessem orado, se vocês tivessem jejuado, vocês não teriam sido envergonhados, né? Vocês teriam autoridade espiritual, os demônios teriam se submetido e a história seria completamente diferente. Então Jesus está dizendo: olha, o jejum e a oração faziam com que tudo fosse diferente. Irmão, eu olho isso, para mim é muito louco. É uma coisa que vai além da minha compreensão. Eu entendo alguns aspectos do jejum, né? Mas isso, com certeza, a forma que Jesus coloca isso é algo que vai além da nossa compreensão. Nós vemos várias vezes na Bíblia que toda vez que Deus queria fazer algo diferente, quando Deus queria trazer um livramento, ou Deus queria derramar do seu Espírito, ou o povo precisava de uma direção de Deus, Deus levando o povo
a orar e jejuar de maneira mais intensa. Então a gente vai ver os profetas convocando o povo para um jejum. Então eles dizem: olha, vamos jejuar porque o Senhor fará maravilhas no nosso meio. Nós vemos o povo jejuando para clamar por misericórdia, por uma intervenção de Deus. E a Bíblia traz alguns motivos pelos quais as pessoas jejuaram. Então você vê, por exemplo, na Bíblia, pessoas jejuando só para estarem com Deus, para ter intimidade com Ele, para aprender a ouvir a sua voz. Então lá em Lucas, por exemplo, capítulo 2, a partir do versículo 36, a Bíblia fala de uma mulher chamada Ana, que ficou viúva e a partir desse momento ela começou a se dedicar inteiramente ao Senhor, e a Bíblia diz que ela orava e jejuava. E é muito interessante, porque essa mulher é uma das primeiras que tem uma revelação de quem Jesus é. Quando ela olha para Maria, ela reconhece que o bebê que Maria estava esperando era o Messias. Da onde vem esse nível de revelação, de discernimento? Com certeza da sua vida de oração e de jejum. Então o texto diz assim: estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Áser. Era muito idosa e tinha vivido com seu marido 7 anos. Depois de se casarem, então permanecera viúva até a idade de 84 anos. Nunca deixava o templo. Adorava a Deus jejuando e orando dia e noite. Então ela tinha isso como um hábito para estar com o Senhor, para ter intimidade com Ele. E isso levou ela para um lugar de revelação. Então você vê os discípulos orando, os homens de Deus orando para terem revelação, direção de Deus a respeito de decisões. Então lá em Atos capítulo 13, a Bíblia diz, por exemplo, você não precisa abrir esses textos, Atos 13, versículo 2: enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separe-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Assim depois, então primeiro eles jejuaram e conseguiram ouvir a voz do Espírito. E depois que eles ouviram a voz do Espírito, a Bíblia diz que assim depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Então eles tiveram, o jejum ajudou não só a ouvir a voz de Deus, mas eles se prepararam em jejum para impor as mãos sobre Paulo e Barnabé e enviar eles para o ministério. Paulo apresentava os jejuns como parte daquilo que provava a autenticidade do seu ministério. Então Paulo foi muito, enquanto ele estava vivo, ele foi muito acusado de várias coisas, os judeus queriam judaizar a igreja convertida, as pessoas acusavam ele de ser fraco. Olha, as cartas são fortes, mas a presença dele é fraca. Então, algumas vezes ele faz uma defesa do seu próprio ministério, e ele coloca algumas coisas que ele coloca como prova daquilo que eram sinais da autenticidade do seu ministério, e entre algumas coisas ele coloca os jejuns. Então, por exemplo, em 2 Coríntios capítulo 6, a partir do versículo 3, pede para alguém que sabe. Pelo contrário, em tudo recomendamo-nos a nós mesmos como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas palavras, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo e no amor não fingido. E em 2 Coríntios, se você quiser acompanhar comigo, no versículo 11, um pouquinho para frente, ele diz assim: são eles servos de Cristo? Estou fora de mim para falar dessa forma, eu ainda mais. Trabalhei muito mais, fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente, exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites, 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Parece um texto do Joseph Klimber aqui, né, gente?
Estive continuamente viajando de uma parte a outra, enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente muitas vezes, fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Então Paulo estabelece isso como uma das coisas que atestavam o seu ministério. A Bíblia fala, nos promete que existe uma resposta de Deus para o nosso jejum. Então, se você quiser abrir comigo lá em Mateus capítulo 6. Versículo 17. A palavra do Senhor diz assim: ao jejuar, arrume o cabelo e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu pai, que o vê em secreto, e seu pai que o vê em secreto o recompensará. Eu quero já corrigir uma coisa. Tem muita gente que acha que você não pode contar para ninguém que você está jejuando, né? Então, quantas vezes teve gente que foi lá em casa, aí você oferece uma comida, gente, quem vai lá em casa tem que comer. Eu gosto de ver o povo comendo lá em casa. E daí você vai aquele gordinho na sua casa, né, irmão? Você fala, ô, cara, quer comer tal coisa? Ele fala assim, não, vamos sentar aí comigo comer. Não, obrigado. E não fala, eu já saco. Eu falo, o cara está em jejum e não quer falar. Eu falo, cara, por que você não vai comer? Não, obrigado. Fala, cara, você não pode comer? Está em jejum? Ai, estou em jejum. Eu falo, agora você já falou que está em jejum, não tem valor mais. Agora você vai ter que comer. Já está se orgulhando, falou, não precisava ter falado. Agora você falou, já... Então tem gente que acha que você tem que fazer um segredo do jejum. Irmãos, o que é uma grande bobagem, porque a gente sabe que Jesus jejuou, sabe que vários homens de Deus jejuaram. Como que a gente sabe isso? Porque eles contaram, né, irmão? Se eles não contassem, a gente não sabia. Daniel fala que jejuou, Jesus fala que jejuou, Paulo fala que jejuou, e a gente sabe que eles jejuaram porque eles contaram, né? Então, qual é a questão aqui? Os fariseus, propositadamente, eles ficavam descabelados e de aparência abatida para parecerem santos. Então, e realmente, né, irmão, quando você faz jejum, você fica com a cara daquele santo da igreja católica, não fica assim, ó. Cabecinha de lado, cara de tristeza, não é assim, ó. Os adolescentes, então, quando resolvem fazer jejum, 2 horas de jejum, eles estão morrendo já, né? Então, o que Jesus está ensinando aqui é que quando eles faziam o jejum e deixavam a aparência abatida para passar uma imagem de santidade, o que Jesus está dizendo, a recompensa de vocês já receberam, que é o que vocês querem, que é o reconhecimento dos homens. Então o que Jesus está alinhando aqui é a motivação para jejuar. Agora, não que isso seja um problema, que você não possa mostrar para ninguém, mas o texto diz também que quando nós jejuamos, o nosso Pai nos vê em secreto, e Ele diz que Ele nos recompensará. Então existe uma promessa de Deus, que quando nós oramos e também quando nós jejuamos, que não só Deus está nos vendo, mas que Ele tem uma recompensa para nós em relação a isso. Então o versículo 16 vai dizer: quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas. O que Jesus está denunciando? A hipocrisia. Pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam a sua recompensa, né? Então, outra coisa que a gente precisa entender é que o jejum não muda Deus, irmão. Tem gente que quer jejuar para Deus ficar com dó deles, né? Eu vou jejuar aqui para ver se Deus fica com dó de mim, e Deus me responde. Então o jejum, ele não convence Deus, ele não muda Deus. Agora o jejum muda quem jejua. O jejum muda eu. E o jejum acompanhado da oração, ele é um banquete para o espírito do homem. Eu não tenho talvez um fundamento assim convincente teológico para te dizer, mas
Quando eu olho para as Escrituras, o que eu tenho por experiência, irmão, é que quando você jejua, você aflige a sua carne, você mortifica a sua carne, ou seja, não tem prazer nenhum em jejuar. Como diz o pastor Luciano Subirá, bom não é jejuar, bom é ter jejuado. Mas você mortifica a sua carne e é lógico que o teu espírito fica mais sensível. Nas primeiras horas, ou o primeiro, segundo dia de jejum, é muito difícil. Eu lembro que o pastor Luciano me falava, ele dizia assim: Farley, quando eu vou fazer um jejum prolongado, nos 3 primeiros dias eu nem gasto muito tempo em oração. Ele falou assim, às vezes eu fico assistindo alguma coisa, eu vou tentar desocupar minha mente, fazer alguma coisa. Por quê? Porque são os piores momentos, quando você sente dor de cabeça, sente mal-estar, e é depois disso que você começa a usufruir daquilo que é bom do jejum. E o jejum, ele te leva assim para um lugar de sensibilidade espiritual, aonde as coisas de Deus começam a te tocar de uma forma diferente. Lon Engel tem uma frase que eu gosto muito, ele diz assim: o jejum prepara o coração para receber instruções divinas. No jejum fazemos nas nossas vidas uma pista de pouso para as revelações. Um dos maiores exemplos que nós temos na Bíblia para o jejum é Daniel, mas existe muita coisa mal compreendida sobre Daniel. Algumas pessoas confundem uma separação que o Daniel fez de comidas do rei, eu vou te explicar sobre isso, com o jejum que ele fez. Então, não que isso não seja uma forma de jejum, eu particularmente não gosto do jejum de Daniel, mas isso é muito particular. Semana passada eu falei que eu gosto do jejum do Daniel, que o Daniel come bem, come um pãozinho da Luciane, os bolinhos que a Luciane... Esse jejum do Daniel eu gosto. Agora eu não sei, quem já fez jejum de Daniel aí? Comendo frutas, legumes, verdura. Irmão, para mim é horrível, vou te falar. A Dani gosta de fazer, eu acho terrível. Por quê? Porque eu não sinto que eu estou jejuando, porque eu estou comendo um monte de legume e verdura. Então você está botando coisa para dentro do estômago, então eu não sinto que eu estou jejuando. E quanto mais eu como, eu passo a odiar legume e verdura, Eu não sei, irmão, eu acho terrível. Você vê que eu vou te mostrar, quando Daniel se separa da comida do rei, ele separa de tudo que era consagrado. E daí a Bíblia diz que ele come só legume e verdura. Então você vê que nem o Satanás queria receber o legume e verdura na consagração, Você chega a essa conclusão ou não? Então eu quero expor para você mais o que é o jejum de Daniel. Abra comigo em Daniel capítulo 1. Eu fico imaginando os caras levando aquelas oferendas, churrasco, carne assada. Aí vai para o capiroto apresentar uma bandeja de alface, repolho e chuchu. Aí o Satanás fala: passo. Daniel capítulo 1, versículo 8, a palavra do Senhor diz assim: Daniel, porém, decidiu firmemente em seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Por que ele pede para o chefe dos eunucos? O eunuco era uma posição de confiança do rei, provavelmente era ele que era o responsável para alimentar esses jovens aqui. Agora, qual é o contexto? No versículo 2 do capítulo 1, a Bíblia vai começar a contar essa história, que é quando o rei Nabucodonosor invade Jerusalém, e aí é que Daniel e os seus amigos são levados presos. E no versículo 2 a Bíblia diz que o próprio Deus entregou o rei Joaquim nas mãos de Nabucodonosor. Então essa invasão de Jerusalém foi uma autorização de Deus. Por quê? Porque o rei Joaquim foi alguém que fez o que era desagradável diante de Deus. A Bíblia fala que quem estabeleceu Joaquim como rei de Judá foi o rei do Egito. Então esse cara já entrou nessa posição de forma contaminada, influenciado pelo inimigo, e a Bíblia diz que ele fez o que era mal perante os olhos do Senhor. Você não precisa abrir,
Mas em Jeremias capítulo 36, Jeremias vai falar desse rei Joaquim. Olha o que a Bíblia diz. Pois assim diz o Senhor acerca de Joaquim. Aqui Jeremias está profetizando sobre ele. Sobre Joaquim, rei de Judá. Ele não terá nenhum descendente para sentar-se no trono de Davi. Seu corpo será lançado fora e exposto ao calor, de dia e geada da noite. Eu castigarei a ele, aos seus filhos e aos seus conselheiros, por causa dos seus pecados. Trarei sobre eles e sobre os habitantes de Jerusalém e sobre os homens de Judá toda desgraça que pronunciei contra eles, portanto não me deram atenção. Um pouquinho antes, no capítulo 22, versículo 18, Jeremias profetiza e diz assim: portanto assim diz o Senhor a respeito de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá: não se lamentarão por ele, clamando, ah meu irmão, ou ah minha irmã, nem se lamentarão clamando, ah meu senhor, ou ah sua majestade. Ele terá o enterro de um jumento, arrastado e lançado fora das portas de Jerusalém. Então esse aqui era o rei de Judá, quando o rei Nabucodonosor invadiu Jerusalém. E eu estou destacando isso, porque eu quero que você entenda, que esse era o rei sobre Daniel. Esse era o contexto que Daniel e seus amigos viviam, quando o rei Nabucodonosor invadiu Jerusalém. A Bíblia diz que o rei Nabucodonosor invadiu Jerusalém nesses dias, sitiou a cidade. A Bíblia diz que o templo do Senhor foi invadido, saqueado, os utensílios do templo foram roubados e levados para o templo dos babilônios. Olha o nível de... esqueci a palavra. Nível de ofensa, né? De pegar os... opressão não, de desrespeito, eu esqueci a palavra. De profanação, era isso aí. Olha o nível de profanação que esses homens fizeram, pegando os utensílios que eram para servir o Senhor, que foram desenhados por Moisés com a palavra de Deus. Eles levaram isso para servir os deuses da Babilônia. Então esse contexto é terrível, e a Bíblia fala que no meio disso, depois de dominar Jerusalém, o rei Nabucodonosor dá uma ordem para que seus servos escolhessem alguns jovens no meio do povo judeu, alguns jovens que fizessem parte da família real, da nobreza dos israelitas, fizessem parte ali dos príncipes dos hebreus. A Bíblia diz que ele exigiu que fossem jovens sem defeito, jovens de boa aparência, jovens cultos, inteligentes, que dominassem várias áreas de conhecimento. Ele queria a elite ali dos hebreus. Por quê? Porque ele queria preparar e treinar esses jovens para servir o rei no palácio. E eu vejo que isso é o mais alto nível de humilhação. Então ele fala, eu vou invadir essa terra, eu vou pegar os príncipes deles, os filhos da nobreza, eu vou levar eles para a Babilônia e eles vão servir a mesa para mim. Eles vão me servir. E querido, nesse processo é muito interessante, porque a Bíblia diz que entre esses jovens que são levados, Daniel e alguns dos seus amigos foram escolhidos. Eles precisavam ser muito jovens. Por quê? Porque o que Nabucodonosor queria fazer, eu vou te mostrar aqui, era transformar a mentalidade desses jovens. Talvez a melhor forma de você destruir um inimigo é você acabar com o senso dele de nacionalidade, de identidade, de saber de onde eles vieram. Então, Nabucodonosor escolheu esses jovens, esses garotos, porque ele queria moldar a mente deles e transformar eles em babilônios. Então, quando a gente olha para isso, todos os indícios históricos, e é quase um consenso aqui entre os estudiosos, é que Daniel e os seus amigos deveriam ter entre 13 e 19 anos. Então eles eram bem jovenzinhos mesmo. E quando eles chegaram na Babilônia, eles deveriam passar por um treinamento de 3 anos. Durante esses 3 anos eles aprenderiam a língua dos babilônios, eles aprenderiam a cultura dos babilônios, eles aprenderiam a literatura dos babilônios, Então eles queriam realmente inserir a cultura na mente, no coração desses jovens, para que depois disso eles servissem ao rei.
É tão forte isso que dentro da cultura judaica, você deve saber disso, o nome é uma coisa muito forte para eles. Então o nome fala de uma identidade. E os judeus tinham assim um cuidado muito significativo com isso. E uma das primeiras coisas que eles fazem é mudar o nome desses jovens. Eles queriam que eles esquecessem de onde eles vieram, o Deus que eles serviam, qual era, né, a origem deles. Eles queriam mudar a identidade, o coração desses jovens. E, por exemplo, Daniel, o nome Daniel significa Deus é meu juiz. E eles mudaram o nome de Daniel para Beltesazar, que significa ó Senhora, proteja o rei. Olha que loucura, gente. A senhora que proteja o rei, no caso, era a esposa de Marduk, que era uma das entidades adoradas pelos babilônios. Então imagina esse contexto, esses jovens foram levados para lá. Eles seriam escravos pelo resto da vida. Mudaram o nome deles. Daniel tinha um nome que honrava e adorava a Deus. Eles mudaram o seu nome em homenagem à esposa de um demônio babilônio e obrigaram eles a estudar a cultura e literatura. Querido, mexe com o meu coração, como no meio de tudo isso, esses garotos conseguiram manter o coração deles focados no Senhor. E eles, além de passar por tudo isso, serem arrancados da sua família, de tudo, no meio de tudo isso, havia uma coisa que parecia para mim um alento. O rei ofereceu um favor para eles. Qual era esse favor? Esses jovens teriam o privilégio de comer da mesa do rei ou da mesma comida do rei. Esse seria uma espécie de um prêmio para eles durante essa escola, esse treinamento. E eu acredito que isso parecia um alento no meio de um contexto tão terrível, né? Foram arrancados da família, dos pais, dos irmãos, levados para serem prisioneiros, escravos, a vida toda em uma outra cultura, uma outra língua, mas pelo menos eles iam comer bem. Agora esse texto é tão interessante, porque nessa hora, que a única coisa que poderia ser um alento, parecer boa, que era esses jovens comeriam bem, é nessa hora que Daniel se levanta e a Bíblia diz, e Daniel decidiu firmemente no seu coração não se contaminar. Eu gosto muito da versão NVI que diz, Daniel, contudo, decidiu firmemente no seu coração. Esse contudo fala muita coisa. O que é o contudo? No meio desse contexto, como escravo, arrancado da sua família, da sua língua, da sua terra. Então esse contudo envolvia muita coisa. Envolvia ser jogado no meio de uma cultura pagã. Mas mesmo assim, com tudo isso, Daniel decidiu firmemente no seu coração não se contaminar com as finas iguarias do rei. Então aqui o pessoal, é a primeira coisa que o pessoal confunde. Então eles acham que Daniel fez um jejum aqui de legumes e verduras. Mas na verdade não é bem isso. Daniel decide não se contaminar com a comida do rei, e eu quero te dizer por que ele se contaminaria. A lei de Moisés trazia várias orientações específicas sobre alimento. Então havia várias coisas que na lei de Moisés eram proibidas para os israelitas. Então, por exemplo, muitos animais eram considerados impuros. Todo animal que tinha o casco fendido, por exemplo, era considerado impuro. Peixes sem escama, considerados impuros, né? Então vários animais ali não poderiam ser comidos. Os animais precisavam ser degolados também. Por quê? Porque a Bíblia proibia comer o sangue. Inclusive, queridos, isso é para o Novo Testamento também. Quando Paulo sobe para Jerusalém para submeter a sua doutrina aos discípulos, a Bíblia diz que eles deram liberdade para ele, que os convertidos não precisavam se circuncidar, não precisavam se tornar judeus, mas os apóstolos falam deles manterem a caridade, a santidade sexual e se apartarem do sangue. Então nada com sangue podia ser comido. Então essas comidas tipo chouriço, não o bife de chouriço, aleluia. Aquele, sei lá como que é aquilo, eu nunca comi, mas é tipo uma linguiça que é feita com sangue, sarapatel, essas coisas são
o sangue é biblicamente proibido, né? Até porque eu não sei como alguém tem coragem de comer esse trem, mas é proibido. Então todo animal precisava ser degolado. Por quê? Porque o sangue precisava escoar. A carne com sangue era proibido. Então não fique preocupado. Se alguém sempre me pergunta: pastor, mas eu compro carne no mercado, e daí? E se não foi degolado? Irmão, no Brasil toda a carne é degolada, né? Eles deixam todo o sangue sair, até porque se o animal for sufocado, essa carne ela apodrece, ela perece muito fácil. Então toda a carne aqui no Brasil, esses animais têm a carótida aqui, nossa, falei bonito agora, né? Cortada, e o sangue é escoado, né? Agora isso não é o que muitas pessoas fazem. Eu lembro que quando eu era criança, eu nem lembro onde foi, que eu vi alguém matar uma galinha. Você já viu isso? Não? Pegava a galinha pelo pescoço e dava uma girada assim. Quem já viu isso? Ô, gente, acho que eu estou ficando velho mesmo, né? Vocês só viram frango no mercado, né? Vocês são tudo uns piados de prédio. Então pegava o frango, torcia, umas 3 vezes soltava, ele saía com o pescoço de lado, correndo. É um negócio meio sinistro de ver. Então eu lembro que minha mãe me ensinou como criança: cortava o pescoço do frango para sair todo o sangue, né? Então a Bíblia dava uma ordem para que, se um cabrito fosse cozido, era comum se cozinhar algumas carnes no leite. Então a lei de Moisés tinha uma ordem que um cabrito não poderia, os animais não poderiam ser cozidos no leite da própria mãe. Então todos esses eram mandamentos que Daniel sabia que não seriam observados dentro, vamos dizer assim, da culinária babilônica, isso, né? E fora isso, uma porção da comida era sempre oferecida para os ídolos. Então eles consagravam aquela comida, menos o legume que o Satanás não queria, né? Então eles consagravam a parte de toda a comida para os ídolos. E nessa altura, Daniel não queria comer essas coisas, e o que sobrava para comer? Provavelmente a sua Bíblia fala que Daniel pediu para comer só legumes. Então, na verdade, a palavra hebraica aqui é a palavra zeroa. Zeroa fala de tudo aquilo que é semeado, plantado. Então Daniel poderia comer zeroa, tudo aquilo que é semeado. Irmão, toda vez que a gente dá uma instrução para jejum e tem gente que pergunta depois, você está explicando isso aqui, tem alguém que levanta: mas pode isso, pode aquilo. Fala: é plantado. Um dia eu expliquei, daí alguém levantou assim a mão: ovo pode? Eu falei: só se for o ovo de tartaruga, daquele projeto Tamar, que os caras enterram para salvar. Gente, é o que é enterrado, semeado. É isso aí. Então o que sobrava? Zeroa, o que é semeado, e água. Era isso que ele podia comer. E queridos, isso não era um jejum de alguns dias, mas era um jejum, era um alimento que ele teria por 3 anos. Então por 3 anos pelo menos, que é o período que ele seria treinado e receberia a mesa do rei, que ele não come. Eu não consigo imaginar isso. Os adolescentes às vezes inventam um jejum de Daniel, aí fazem o jejum de Daniel. O primeiro dia eles estão quicando, tudo feliz. Uma semana eles estão insuportáveis, né? Estão tudo assim, ó. Não consigo estudar, não consigo andar, não consigo me relacionar. E, irmão, é difícil mesmo, né? Eu não consigo muito. Então a decisão desses jovens aqui não era de fazer um jejum, mas era de se separarem para não se contaminarem com as comidas do rei. Agora, Daniel faz um jejum. E aonde está isso? Vá comigo lá para Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9, versículo 1. A palavra do Senhor diz assim: Dario, filho de Xerxes, da linhagem dos Medos, foi constituído governante do reino babilônio no 1º ano do seu reinado. Eu, Daniel,
compreendi pelas Escrituras, conforme a palavra do Senhor dada ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém ia durar 70 anos. Por isso me voltei para o Senhor Deus, com orações e súplicas, em jejum, pano de saco e coberto de cinza. Queridos, eu vou falar bem rapidinho aqui. Deus deu uma ordem para o povo, quando eles entraram na terra prometida, que a terra podia ser semeada por 6 anos. E o 7º ano sempre seria um ano sabático, um ano de descanso da terra. Eles até poderiam colher o que nasceu sozinho, mas a terra não poderia ser cultivada. Era um ano de descanso. E o que acontece? Desde que eles entraram, eles não cumpriram esse mandamento. E eles não cumpriram isso por 490 anos. E chega uma hora que Jeremias profetiza juízo. E ele fala, olha, por 490 anos vocês não cumpriram os sábados da terra, né, o ano sabático, e agora o Senhor vai cobrar isso e vocês serão escravos da Babilônia. Então o que acontece? Aconteceu como Jeremias profetizou, a Babilônia foi invadida e eles foram exilados. Só que quando você faz a conta, a cada 6 anos, um ano sabático, eles não cumpriram o ano sabático por 490 anos, eles estavam devendo 70 anos de descanso da terra para Deus. Então o que Daniel está falando é que ele estava lendo as Escrituras, ele viu as profecias de Jeremias, que Deus faria com que o povo cumprisse o descanso da terra. E no ano que Daniel está lendo isso e estudando, estavam se completando 70 anos do exílio babilônico. Então você imagine que aqui Daniel tinha entre 83 e 89 anos. Então ele era bem de idade. E ele fala que ele leu e ele entendeu um tempo de Deus. Entenda que o que ele fez aqui foi discernir um tempo profético. Ele leu e ele falou, Deus, nesse ano se completam os 70 anos. E ele começou a orar, jejuar, vestir pano de saco. Por que era pano de saco? Era um sinal de humilhação. Eles jogavam cinzas na cabeça e se prostravam diante de Deus. Esse era um sinal de humilhação, de dizer, Deus, eu não sou nada, eu preciso do Senhor, eu preciso do seu socorro, cumpre a sua promessa e nos leva de volta para a nossa terra. Então Daniel entendeu um tempo profético, e a forma dele dar uma resposta para isso foi orando e jejuando. Capítulo 10, versículo 1 de Daniel diz assim: no 3º ano de Ciro, rei da Pérsia, Daniel, chamado Beltesazar, recebeu uma revelação. A mensagem era verdadeira e falava de uma grande guerra. Na visão que teve, ele entendeu a mensagem. Naquela ocasião, eu, Daniel, passei 3 semanas chorando. E aqui começa o jejum dele. E ele diz: não comi nada saboroso, carne e vinho nem provei, e nem usei nenhuma essência aromática até se passarem as 3 semanas. Isso aqui é um jejum. No 24º dia do 1º mês, estava eu em pé, junto à margem de um grande rio, o Tigre. Olhei para cima e diante de mim estava um homem vestido de linho, com um cinto de ouro puríssimo na cintura. Seu corpo era como berilo, o rosto como relâmpago, os olhos como tochas acesas, os braços e pernas como reflexo do bronze polido, e a sua voz era como o som de uma multidão. Eita Jesus! Somente eu, Daniel, tive a visão, os que me acompanhavam nada viram, mas foram tomados de tanto pavor, que fugiram e se esconderam. Assim fiquei sozinho, olhando para aquela grande visão. Fiquei sem forças, muito pálido, e quase desfaleci. Então eu ouvi falando, e ao ouvi-lo, caí prostrado, rosto em terra, e perdi os sentidos. Um pouquinho para frente, versículo 12. E ele prosseguiu, falando do Senhor, falando com ele: não tenha medo, Daniel, desde o
primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento, e olha o que ele diz depois, e humilhar-se diante do seu Deus, as suas palavras foram ouvidas, e eu vim em resposta a elas, mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio à minha ajuda, pois eu fui impedido de continuar ali com os reis da Pérsia. Agora vim explicar-lhe o que acontecerá ao seu povo no futuro, pois a visão se refere a uma época futura. Então olha só, querido, o jejum e a oração tocaram os céus, tiveram uma resposta de Deus. O anjo corresponde aqui a Daniel dizendo: Senhor, né, a sua humilhação, o seu clamor é a sua humilhação, e eu quero te mostrar que o jejum é uma forma de uma humilhação diante de Deus. Tiveram uma resposta sobrenatural. Queridos, eu contei, eu acho que algumas semanas atrás, algumas experiências que eu tive com o jejum. Eu lembro que eu era muito garoto, eu não sei, eu devia ter uns 16 anos, e eu ouvi claramente de Deus me falando assim: ó, faça um jejum, porque você vai expulsar um demônio. Cara, eu tinha uma convicção de Deus que eu precisava fazer aquilo. Eu fiz acho que 3 dias de jejum. No final desse jejum, eu estava indo para a escola, eu fui no ponto de ônibus, e chegou um cara bêbado, tribêbado, aquele que fala até, e pediu um dinheiro. Quando ele pediu um dinheiro, eu falei: posso orar por você? Ele falou: pode. E eu coloquei a mão na cabeça dele. Assim que comecei a orar, ele caiu endemoniado já, espumando, toda aquela coisa feia, querendo. Nisso parou o ônibus. O motorista abriu, olhou, o cara estava no chão, eu ajoelhado, orando. Aí o motorista apertou para fechar rápido a porta e vazou. Perdi o ônibus, Mas foi muito interessante, porque eu repreendi aquele demônio, e quando eu repreendi, subiu um cheiro de cachaça muito forte assim, e quando ele voltou, ele estava completamente são, e já levantou chorando, dizendo que era desviado. Então, querido, existe algo sobrenatural, né? Eu acho que eu já falei para vocês aqui também, quando eu era garoto, precisava de algumas respostas de Deus, sonhando em estar no ministério em tempo integral. Eu acho que eu tinha uns 17 anos, e eu fiz um propósito de fazer 5 dias de jejum. E eu falei: Deus, o Senhor precisa falar comigo, eu preciso decidir no Senhor. Lembra que eu falei, o jejum não muda Deus, o jejum muda eu. E eu falei: Deus, eu não estou conseguindo te ouvir, eu preciso entender. E no meio desse jejum, no final do jejum, eu não me lembro, o pessoal me falou de uma igrejinha, aquelas igrejinhas das irmãs do Coque, Canela de Fogo. E eu lembro que eu fui, querido, uma igrejinha pequenininha, lá na Kennedy, se eu não me engano. E eu cheguei quietinho, cheguei atrasado, para não dar mole para o profeta. E no meio da pregação, um rapaz que estava pregando falou: ó, eu preciso parar aqui, porque Deus me deu uma palavra para você, e apontou para mim. E das 3 perguntas que eu tinha feito para Deus, 2 delas ele respondeu. Eu tinha 17 anos, eu acho. Eu nunca tinha viajado de avião na vida. Uma das coisas que eu estava perguntando para Deus era sobre o meu ministério. E esse jovem olhou para mim e falou: você vai ser um pregador, Deus vai te levantar, e você vai viver cruzando o céu. Deus vai te levar para tudo quanto é canto, pregando o evangelho. Irmão, mal andava de bicicleta, tipo, viajar de avião era uma coisa assim impensável para mim. Então o jejum, ele provoca o céu, e Deus nos provoca a pisarmos em lugares novos espiritualmente, a crescermos, espiritualmente, a irmos para lugares mais profundos. E eu acredito que existem momentos, querido, que Deus nos provoca para o jejum. O jejum, ele precisa ser um hábito. Eu vou mostrar isso para você um pouquinho para frente. Mas eu acredito que existem momentos, você consegue ver vários exemplos na Bíblia, onde Deus mandou os profetas convocarem o povo para um jejum. Então Deus vinha e falava: eu quero fazer algo no meio de vocês, orem e jejuem. E a resposta dessas pessoas fazia com que Deus fizesse aquilo que Ele queria fazer.
Existe um livro que me marcou demais, a gente já falou dele várias vezes aqui, mas é esse livro chamado Poder Secreto do Jejum e da Oração. A gente tem ali na loja. Esse livro foi escrito por um cara chamado Mahesh Chavda. Esse cara era um indiano que fazia parte daquelas castas hindus, né, de sacerdotes, sei lá o que mais que chama isso. Mas esse cara se converteu na Índia. Ele era de uma família nobre. A família rejeitou ele e ele foi embora para os Estados Unidos para estudar teologia nos Estados Unidos. E ele lá, com desafios financeiros, precisou, né, trabalhar. E ele fala no livro, ele usa uma expressão interessante. Ele diz que ele foi trabalhar no pior lugar que um ser humano podia trabalhar, que era um sanatório para crianças. E ele disse que essas crianças eram crianças com um nível de comprometimento intelectual, né, muito grande. E ele disse que os cuidadores que tinham ali, as pessoas que trabalhavam com essas crianças, não tinham nenhum tipo de afeto com essas crianças. Então ninguém pegava elas no colo, nem os bebês. Eles faziam o trabalho que precisava ser feito. E ele disse que ele ficou com muita compaixão, né? Me lembra o primeiro texto que a gente leu, que fala que Jesus se compadeceu. E ele fala que ele teve compaixão por aquelas crianças, e ele começou não só a pegar aquelas crianças no colo, mas ele disse que quando ele cuidava dos menorzinhos, que eram crianças de colo, ele começou a ficar numa cadeira de balanço, com essas crianças no colo, orando em línguas. Ele fala que ele não orou por cura, ele não tinha uma expectativa disso, mas ele falou que só o fato dele ficar ali com aquelas crianças e começar a orar em línguas, várias daquelas crianças começaram a ser curadas. Então essas crianças começaram a se desenvolver intelectualmente. Ele fala de uma criança que era cega, que começou a enxergar, e isso foi a primeira coisa que começou a mexer com o coração dele. Mas ele fala de um menino em especial, que era um menino chamado Steve, que tinha síndrome de Down. Então ele tinha uma grande limitação intelectual. E esse menino, ele tinha um impulso de autodestruição. Então diz que ele arranhava o rosto com a unha, e ele fazia ferida, aquilo secava o sangue, virava uma ferida, aí ele ia, arranhava a ferida de volta. Então esse menino estava sempre sangrando, e os médicos tentaram de tudo para impedir esse impulso autodestrutivo dele. E quando viram que nada funcionou, eles tentaram amarrar os braços dele junto do corpo. Então vamos amarrar ele, que pelo menos ele não se arranha. Agora, quando amarraram os braços dele, as crianças, que coisa que a maldade supera até a limitação intelectual, né? As crianças perceberam que se empurrasse ele, ele não conseguia se proteger com as mãos. Então empurravam ele e ele caía de cara. Então ele conta que esse menino estava sempre com a cabeça sangrando, ou com o nariz sangrando, ou com a boca sangrando. E ele diz que toda vez que esse menino olhava para ele, ele vinha, encostava a cabeça no peito dele e chorava. E ele disse que um dia estava orando e falando: Deus, o que eu posso fazer por esse garoto? E diz que ele ouviu Deus falando com ele: essa casta só sai por meio do jejum e da oração. Ele disse que nunca tinha jejuado na vida, mas ele falou que ele ouviu de Deus. Aquilo foi uma convicção tão grande, que a partir daquele momento ele não comeu mais. E ele disse que por 3 dias, se eu não me engano, ou 4 dias, ele não comeu e não tomou água. E depois do 4º ou 5º dia, Deus autorizou ele a tomar água. E ele ficou só na água por 14 dias. Quando ele terminou o 14º dia de jejum, Deus falou para ele: olha, você pode comer agora, e você vai orar com esse menino e vai expulsar o demônio dele. Ele disse que ele chegou empolgado, né, nesse hospital. Ele disse que levou esse menino para a sala dele, fechou a porta, sentou o menino numa cadeira e falou assim: olha, você não vai entender o que eu estou te falando, mas o teu espírito vai. Ele falou: sou um homem de Deus, e eu vou orar por você, e eu vou repreender esse espírito maligno que está dentro de você. E aí ele olhou para esse menino e falou: ó, espírito maligno, em nome de Jesus, saia. Ele disse que quando ele repreendeu, esse menino voou para trás, uns 2 metros, caiu no chão. Ele disse que ele viu esse menino levantar do chão uns 30 centímetros, e aí ele deu um grito e caiu no chão de volta. Ele disse que saiu correndo, assustado com aquilo.
Saiu correndo, atendeu o menino com o olho assustado, e aí ele desatou, o menino estava amarrado ainda, ele desatou, né, o que estava amarrando os braços dele, e daí diz que aquele menino botou a mão no rosto e começou a se tocar com delicadeza e começou a chorar. E ele nunca mais se machucou. Então o Mahesh Chavda conta aqui nesse livro as experiências dele com o jejum, e em 18 anos, eu não sei como ele está hoje, ele já tinha feito 22 jejuns de 40 dias. Pensa um cara que jejuou. E quando a gente olha para a Bíblia, irmão, eu vejo algumas pessoas tentando defender que a gente não precisa jejuar hoje. Eu não sei, eu acho que esses caras se acham melhores do que Moisés, que Jesus, que Paulo. Porque quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê Moisés 40 dias no alto do monte sem comer e nem tomar água, mergulhado na nuvem. Jesus não começa o seu ministério até ficar 40 dias em jejum no deserto e depois ser batizado e receber o Espírito Santo. Paulo tem um encontro com Jesus e a Bíblia fala que ele entra na cidade e por 3 dias ele nada comeu e nada bebeu. Então eu estou dizendo para você que o jejum é o segredo de tudo? Não, não é isso, querido. Mas muitas vezes, se a gente quer algo diferente, experimentar algo diferente do Senhor, a gente precisa agir de uma forma diferente e dar uma resposta diferente também. Você quer algo intenso da parte de Deus? Então seja intenso também. Na verdade, a Bíblia vai chamar o jejum de coisas elementares. Fala de coisas elementares, a imposição de mãos, os jejuns. Isso faz parte das doutrinas elementares da palavra de Deus. Agora, muitas vezes a gente vive num nível de mediocridade muito grande e não experimenta o que Deus tem para nós. Agora, a gente precisa entender, querido, isso é uma coisa que muitas pessoas não entendem, que o jejum não é uma opção. A Bíblia não diz o quanto que você tem que jejuar, nem exatamente como, mas sem dúvida o jejum ele faz parte da vida cristã. Você não precisa abrir. Lucas capítulo 5, versículo 33 diz assim: os discípulos dos fariseus e de João chegam para Jesus e perguntam por que os discípulos dele não jejuam. E ele diz assim: e ele lhes disse: os discípulos de João jejuam e oram frequentemente, bem como os discípulos dos fariseus, mas os teus vivem comendo e bebendo. Jesus respondeu: podem vocês fazer os convidados do noivo jejuar enquanto o noivo está com eles? Mas virão dias, quando o noivo lhes será tirado, e naqueles dias jejuarão. Então o que Jesus está dizendo é: quando eu não estiver aqui, os meus discípulos vão jejuar. Então isso faz parte. Jesus vai falar depois: olha, quando jejuares. Ele não diz se jejuares, mas ele está dizendo: ó, quando você jejuar, jejue dessa forma. Agora tem gente que fala assim: não, eu não consigo jejuar porque eu passo mal, sinto fome. Nossa, meu Deus, que coisa. Eu atendi gente que fala: não, eu sei que a igreja está fazendo um jejum, mas eu não posso jejuar porque eu passo mal, tenho dor de cabeça. Vontade de falar: nossa, nunca ouvi isso. Sério que acontece isso com você? Irmão, abra comigo esse texto aqui, Salmo 35. Versículo 13. Olha o que Davi fala nesse texto. Esse texto me levou a compreender muita coisa sobre o jejum. Davi diz assim: quanto a mim, porém, estando eles enfermos, as minhas vestes eram pano de saco, eu afligia a minha alma com jejuns, e em oração me reclinava sobre o peito. Então você perceba que Davi chama jejuar de afligir a alma. Irmão, afligir a alma é ruim, né? Ele diz: eu afligia a minha alma com jejuns. Então, irmão, o jejum é para você não ficar de boa mesmo, é para dar uma judiada em você, né? Eu quero recomendar para você um outro livro, que é esse livro aqui chamado O DNA do Nazireu. A última vez que eu comprei uma caixa, acho que mais de 50 livros. Eu dei uma olhada ali, parece que tem poucos. Mas para mim, esse aqui é um dos melhores livros que eu li na vida. É só
só um lanchinho. Ele é fininho, mas é um livro precioso. E nesse livro, o Lowengo, ele faz uma exposição de quem eram os nazireus e da importância dos nazireus na história de Israel. Ele mostra que toda vez que Deus queria fazer algo no meio do povo, Deus queria consertar alguma coisa, ele levantava esses jovens, principalmente nazireus. Então, quando o povo estava desesperado, carente de uma mudança, Deus levantava jovens que queriam ir além daquilo que era a obediência. Então esses jovens, eles não queriam só cumprir os mandamentos, mas eles queriam ir além, eles queriam sacrificar, eles queriam jejuar, eles queriam orar até que Deus desse uma resposta. Então esses nazireus, existiam nazireus de nascença, que os pais consagravam, mas existiam nazireus que voluntariamente se separavam para esse voto. E existiam várias coisas que os nazireus não podiam fazer. Então, por exemplo, os nazireus não cortavam os cabelos. Por quê? Porque isso era uma expressão externa do voto que eles tinham com Deus. Isso aqui era o que Sansão tinha. Então, na verdade, a força de Sansão não estava no cabelo, a força de Sansão estava no seu voto. Quando o voto foi quebrado, a força dele foi retirada, que era uma força do Espírito. Então, os nazireus, eles não cortavam o cabelo, porque aquilo era uma demonstração externa do voto que eles faziam. Então, todo mundo que via alguém com os cabelos compridos mais do que o normal, sabiam que essa pessoa tinha feito um voto com Deus, e ele seria cobrado por isso. Essas pessoas estavam de olho neles, elas tinham uma expectativa, estariam olhando para as atitudes dessas pessoas, Então eles não podiam ser como os outros, eles não podiam fazer o que os outros faziam. Os outros eram homens da terra, mas eles eram homens espirituais. Eles fizeram um voto para se separarem como profetas, como homens de Deus, como homens do céu, e para serem o pivô, o ponto central daquilo que Deus queria fazer na sua geração. Eles se separavam para isso, Então, quando você olha na Bíblia, o beber vinho e o comer uva era um prazer lícito, desde que com moderação. Então, quando você olha para o contexto histórico da época, não existia doce. A sobremesa que esses homens tinham eram duas coisas só: as uvas passas e o mel. Agora, todo mundo podia beber vinho moderadamente e comer passas. Isso não era algo ruim, mas os nazireus não podiam. Eles não podiam comer nada que viesse da videira. Por quê? Porque eles queriam um prazer maior do que os prazeres da comida. João Batista, a Bíblia fala que só comia mel e gafanhoto, Então, além do jejum dever ser um hábito para a gente, ele deve fazer parte, querido, de momentos específicos e pontuais da nossa vida. Eu lembro de um período de 2, 3 meses que eu fiquei fazendo 4 refeições por semana. Eu fazia uma refeição na sexta, uma no sábado, uma no domingo e uma na terça. Então eu fazia tipo assim, 24, 48, 72. Daí 24 de volta. E 24, daí 48, 72. Então existem várias formas de você jejuar. E eu queria terminar aqui, assim, de uma forma muito prática, para te ajudar, querido, com algumas orientações. A gente vai iniciar esse jejum no dia 1º de setembro. Cada um vai escolher o seu modo de jejuar. Mas por que a gente está jejuando? Nós cremos que existe uma mudança espiritual acontecendo. Eu creio de todo o coração que a gente está entrando num tempo de favor de Deus. Isso não é só sobre nós, só sobre a Cornerstone. Isso eu creio que que é uma coisa que Deus quer fazer sobre o Brasil, talvez sobre o mundo. Mas toda vez que Deus traz um mover, a gente tem ensinado isso. Isso não pega todo mundo, pega quem está atento, quem está sedento, quem está disponível, quem está buscando, e a gente vai fazer parte disso, amém? Então nós iniciamos no dia 1º de setembro e vamos até 10 de outubro. Durante esse período, a gente vai estar, o presbitério, orando aqui na igreja. Então a igreja vai estar aberta todos os dias, das 8 da noite às 2 da manhã.
né? Qualquer um pode vir orar aqui com a gente não vai ter adoração com instrumento o tempo todo, muitas vezes vai ter som mecânico, mas em alguns momentos vai ter a adoração com banda, com time de adoração também. Eu estou pedindo já, avisando vocês, os pastores vão dedicar o seu tempo principalmente para isso. Eu acredito que se o presbitério não orar, a gente não pode ter esperança nem expectativa nenhuma que vocês orem. Então, se a gente não for o exemplo, irmão, a gente não pode estimular você a nada. Então, como os pastores vão estar aqui, talvez nem todo mundo fique das 8 às 2, a gente talvez faça 2 escalas diferentes. Um grupo chegue às 8 e saia à meia-noite, e outro chegue às 10 e saia às 2 da manhã, mas a gente vai tentar estar aqui todo dia vai ter alguém, né? E a maior parte dos dias o time do presbitério inteiro. Então eu já estou avisando vocês, porque eu vou liberar eles do trabalho durante o dia. Então a orientação que eu estou dando para eles é que se alguém for ter discipulado, quiser um atendimento, eu vou falar para eles marcarem aqui na igreja mesmo, principalmente aí entre 6 e 10 horas, né? Para eles estarem focados no que a gente vai fazer aqui. A gente crê que Deus está movendo algo sobrenatural e a gente quer dar uma resposta a isso. Quais são as formas que você pode jejuar? Queridos, isso aqui independe. Talvez você seja aquele cara que não fica sem café da manhã de jeito nenhum, né? Tem gente que assusta comendo café da manhã, parece que tem um espírito dentro do cara. O cortador, o migrador, o devorador. Eu raramente tomo café da manhã, mas talvez seja a sua principal refeição, e o que você quer fazer é consagrar seu café da manhã e tirar. Talvez você queira fazer 24 horas de jejum, mas você não vai conseguir fazer isso todo dia. Então você pode decidir, vou fazer jejum, sei lá, terça e quinta eu vou fazer 24 horas de jejum. Talvez você queira tirar uma refeição do dia, talvez 2 refeições do dia, né? Talvez você queira um jejum que eu fiz muito tempo, e é um jejum bem bacana, porque você vai se adaptando a ele. O judeu faz muito isso, que é fazer uma refeição no final do dia. Normalmente no pôr do sol eles fazem. Então no pôr do sol eles fazem uma refeição e já consagram o jejum de volta e só vão comer no outro pôr do sol. Então você faz uma refeição por dia. Existe um jejum que é progressivo, que é muito legal também, que você faz, que é um jejum de 9 dias. E você pode repetir o ciclo. Então nos primeiros 3 dias você tira o café da manhã. Do 5º ao 6º dia você tira o café da manhã e o almoço. Do 7º ao 9º dia, você faz na água só. E aí você pode comer 1, 2 dias e começa tudo de volta. Então é um jejum que te leva a se preparar para isso. Irmão, se você quiser fazer um jejum mais prolongado, mais intenso, de mais horas sem comer, primeiro que é comprovado cientificamente que isso faz muito bem para o organismo, né? Isso limpa, recupera células. É claro que existem exceções, tem pessoas que têm um nível de diabetes alto, as grávidas, né? Então tenha sabedoria. Agora você pode fazer algumas coisas para se preparar. Uma delas é comprar carvão vegetal. Você compra na farmácia cápsula de carvão vegetal e você pode começar já a tomar 2 cápsulas dessa por dia. O que o carvão vegetal faz? Ele limpa seu organismo, ele tira a toxina. Porque o jejum, ele é um processo de desintoxicação do organismo. E esse processo de desintoxicação normalmente dá mal-estar e dor de cabeça. Então, quando você toma um carvão vegetal antes, ele ajuda a limpar seu organismo e provavelmente vai ser mais fácil de você jejuar. Outra coisa, se você puder, a gente tem... Que dia que é hoje? 19? 20? Então a gente tem aí 10 dias, talvez 11 dias até o jejum. Uma coisa que você pode fazer é tirar o carboidrato da sua dieta. Por quê? Irmão, quando você tem uma dieta que é rica em carboidrato, você não precisa comer açúcar, tá? Pão, arroz, né? Macarrão, qualquer coisa que tenha índice de carboidrato alto, isso faz com que o nível de insulina que seu corpo libera é muito alto. Então, quando você faz um jejum e você corta o carboidrato,
o seu organismo demora um pouco para diminuir os níveis de insulina. Então você não põe carboidrato para dentro e seu organismo joga muita insulina. O que acontece? Hipoglicemia. Então é aí que você tem muito mal-estar e normalmente que as pessoas desmaiam, né? Então eu lembro que tinha um cara na outra igreja que ele veio falar comigo que ele fez 2 dias na água e ele desmaiou, irmão. Mas por que você faz 7 dias, 15 dias, 14 dias, 40 dias e não desmaia? Principalmente por isso. Você tem uma dieta rica em carboidrato, sua insulina está lá em cima, você corta o carboidrato, a insulina continua alta, você tem hipoglicemia e desmaia. Então, quando você faz algo progressivo, seu organismo vai se acostumando. Então, eu vou dizer para você, eu fiz uma vez 1 ano de dieta low carb, né? Para quem não sabe, você quase zera o carboidrato, você come de 50 a 100 gramas de carboidrato só por dia, e o resto é carne, ovo e folha verde, basicamente. Irmão, jejuar era muito fácil, mas muito fácil. Eu não sei, fiquei muito tempo fazendo uma refeição por dia, e eu cheguei a quase sentir que eu não estava jejuando mais, de como eu me adaptei a isso, né? Outra coisa que eu te digo, que quando você fala de jejum, todo mundo fica animado em emagrecer. Tá aí, ó, vou juntar o útil ao agradável, né? Se você jejuar e você comer carboidrato, quando você encerrar seu jejum, você vira uma esponja de ganhar peso. Você vai perder 8 quilos no jejum e vai ganhar 12 quando você voltar a comer. Aí vai chegar no fim do ano, você vai estar com aquele discurso: dos 8 quilos que eu precisava perder nesse ano, falta 12. É mais ou menos isso. Então, queridos, quando você for encerrar seu jejum, não coma carboidrato, coma carne, ovo, salada. Se você fizer um jejum de mais de 3 dias, 2 dias até vai, você vai vir parecendo o dinossauro de Pegasus, querendo comer tudo que você vê pela frente. Não venha destruindo, vá devagarzinho, coma devagar, porque senão você vai passar mal. Eu conheço uma pessoa que encerrou um jejum de 21 dias comendo uma feijoada. Uma feijoada no sábado ainda, que é para evitar a religiosidade. Dia de maldade para os adventistas, comer feijoada no sábado. Capotou, irmão. No meio da comida ele caiu para trás, né? Não teve grande complicação, não morreu, está vivo e comendo porco. Mas desmaiou, passou mal. Então, a gente quer muito estimular você. Sabe, escolha um jejum. O jejum é desagradável no começo, mas ele traz muitos resultados positivos. E se você aproveitar esse tempo, irmão, para se dedicar, você vai ter uma experiência incrível, eu garanto para você. Né? Outra coisa, jejum sem oração é passar fome, irmão. Então, para jejuar, tem que orar, irmão. Você tem que aproveitar o jejum e gastar tempo de oração. Eu vou te dizer, esse jejum que eu fazia 4 refeições por semana, o ápice do jejum para mim eram as madrugadas, porque era o momento que eu estava mais tempo de jejum, já estava com muita fome. Você não consegue ficar o dia inteiro orando, você fica mal-humorado, você fica desanimado. Mas quando eu ia de madrugada, normalmente da meia-noite às 2, eu subia para a minha salinha lá, e eu ia orar ao Senhor. É uma experiência inesquecível. A gente não vai obrigar ninguém a jejuar, mas a gente quer estimular você. A gente acredita de todo o coração. Irmão, eu vou te dizer, a gente não é perfeito e eu posso errar. A gente está com uma expectativa que algo mude espiritualmente a partir de agosto. Algumas pessoas me perguntam: pastor, e se não acontecer nada? Cara, se não acontecer nada, no dia seguinte, a gente vai estar aqui do mesmo jeito, com a mesma paixão, com a mesma intensidade, com a mesma fome, clamando pelas mesmas coisas. Mas se não acontecer o que a gente está esperando em relação ao todo, eu garanto que você pode buscar um avivamento pessoal na sua vida. Nenhum avivamento acontece em um lugar sem que aconteça na vida de uma pessoa primeiro. Então, não acontecer um avivamento
para todo mundo, não é desculpa para que o avivamento pessoal não seja buscado. Eu lembro de períodos de jejum que mudaram a minha vida. O jejum muda você. Então, eu quero te estimular, eu quero provocar o seu coração a viver isso. Jesus disse que a casa do Senhor seria chamada de casa de oração. Irmão, se a gente é crente, para não se santificar, não orar, jejuar e adorar, vamos brincar de outra coisa. Amém? Quero indicar alguns livros. É muito bom ler livro falando de jejum, jejuando, porque quando você está desanimando, você lê um testemunho. Poder Secreto do Jejum da Oração, Mahesh Chavda, o DNA do Nazireu, o Vinho Novo é Melhor. Esse livro não fala sobre jejum, mas esse cara conta as experiências dele, e ele conta as experiências que ele teve em meio ao jejum. Queridos, esse aqui é um dos livros que mais me marcou nos últimos anos, o Jejum de Jesus. Então esse cara fala, o Lowengo fala aqui sobre os 40 dias de jejum. Ele não fala exatamente se ficar 40 dias só na água, mas, cara, é um livro assim que faz você chorar, que provoca seu coração. Você lê ele, você fala, vou jejuar até dezembro. E a cultura de jejum do pastor Luciano Subirá. Eu acompanhei bem de perto o primeiro jejum que ele fez de 40 dias só na água. Ficou parecendo um cabide nos últimos dias. Eu lembro que eu fui chamar ele para pregar, fui fazer aquele meio de culto. Ele estava tipo no 38º dia de jejum. E eu falei, agora queria chamar aqui o pastor Luciano Subirá, ou o que sobrou dele, né? Mas eu vi o que esse homem experimentou no jejum. E eu sei de pelo menos mais 2 jejuns que ele fez de 40 dias de lá para cá. Então esses livros estão todos ali, vão te abençoar, vão provocar seu coração. Mais uma vez, isso faz parte da vida cristã, irmão. Eu acredito que Deus tem nos levado para uma reforma. E essa reforma no meio da igreja é mostrar que a gente deu muita atenção porque não é importante. E tem dado pouca atenção porque é importante de verdade. No final das contas, o que importa é a gente ter tempo com Deus, a gente orar, a gente jejuar, a gente adorar o Senhor e a gente andar em santidade. O resto é adereço. Amém? Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Senhor meu Deus, nós te agradecemos por essa noite, Senhor. Eu te agradeço porque o Senhor falou conosco, Senhor. Eu te agradeço porque é um privilégio, Senhor, poder corresponder à sua voz, poder buscar o Senhor. A gente não sonha ser uma igreja rica, a gente não sonha ser uma igreja gigante, mas nós sonhamos ser uma igreja de homens e mulheres de Deus de verdade, cheios do Teu Espírito, que são uma voz profética para a nossa geração e que agradam o Seu coração. É isso que nós sonhamos, Senhor. Nós vamos entrar daqui a alguns dias em uma jornada, Senhor, de busca, Senhor, de clamor, de intensidade, de desejo pelo Senhor, pela Sua presença. Nos prepara, Senhor. Eu compartilhei essa mensagem da melhor forma que eu podia, mas só o Teu Espírito pode tornar essa palavra viva, ativa, Senhor. O Senhor sabe que o desejo no meu coração é que não só o presbitério, mas que cada um aqui possa experimentar algo especial nesses dias, Senhor. Nos lembra, Senhor, das coisas essenciais. Nos lembra daquilo que como igreja nós esquecemos, nós perdemos, Senhor. Nos ajuda a voltar à essência, Senhor. As coisas que agradam o Seu coração. Nos leva para esse lugar de intimidade, de revelação, Senhor. De experiência com o Senhor. Que esses sejam dias em que nós possamos ver libertação, cura, milagre, Pai, intervenção sobrenatural nas nossas casas, nos nossos filhos, nos nossos cônjuges, nas nossas empresas, no nosso trabalho, Pai, no meio dos nossos familiares, nas pessoas em quem nós temos evangelizado. Nos ajuda, nos guarda, nos protege
para esses dias que qualquer engano, Pai, do diabo, qualquer tentativa de desviar o nosso foco, caia por terra em nome de Jesus. Que o Senhor traga mais sede ao nosso coração, que nós estejamos famintos e sedentos por mais do Senhor, Pai. Nós clamamos por um avivamento aqui em Curitiba, nós clamamos por um avivamento nessa casa, aqui na Cornerstone, aqui na Avenida Manuel Ribas 5026, nós queremos que esse seja um lugar da sua habitação, que a sua presença venha, a sua glória, Senhor, repouse, seja pesada nesse lugar. Nós estaremos aqui clamando pelo Senhor, Pai. Muito obrigado, Jesus, pelo privilégio de participarmos disso, Senhor. Vem e manifesta o teu poder no nosso meio, Senhor. Faz algo, Pai, que no nosso meio que nenhum de nós experimentou, Senhor. Que sejam dias que nós possamos experimentar algo que nenhum de nós experimentou. Que nós possamos pisar em lugares que nós nunca pisamos antes. Que nós possamos ver coisas que nós nunca vimos antes, Senhor. Traz em nós esse desejo, Pai, pela manifestação sobrenatural do Seu Espírito. Nós estamos aqui sedentos e disponíveis, Senhor. Venha a nós, Senhor. Venha a nós o Teu reino, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Deus te abençoe. Se prepare. Que você tenha uma semana incrível em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Eu amo vocês.